Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta. Esse é o terceiro episódio do podcast A Vida Intelectual, um podcast que preza por quem realmente acredita que uma vida bem vivida é aprender e aprender o tempo todo. Meu nome é Vitor Casagrande, eu sou diretor aqui da Apex, um dos hosts desse podcast, e estou aqui com o nosso outro host, Gustavo. Tudo bom, Gustavo? Tudo bom, Vitor? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Gustavo Martins, eu sou sócio do Mendonça Machado Advogados. Perfeito, esse podcast que faz parte de um ecossistema que se chama BRM Podcast, vocês podem conferir os nossos episódios, né, no YouTube, @BRM Podcast, uma iniciativa da Apex junto com o Mendonça Machado, que a gente está aqui hoje, inclusive já com 2 patrocinadores que a gente gostaria de agradecer. Laboratórios Tomasi está entre os 10 principais laboratórios desse país, e a loja Friends, que nos ajudou com toda essa decoração. No primeiro episódio, a gente falou sobre Steve Jobs, eu e o Gustavo, a gente conversou um pouco sobre as verdadeiras lições de liderança que o Steve Jobs deixou pra gente. No segundo, a gente recebeu um grande convidado especial, Guilherme Freire, e hoje, mais uma vez, a gente está aqui com um novo convidado. Com quem que a gente vai conversar hoje? Hoje a gente está aqui com Frank Ehrenfried, assim que pronuncia mesmo, psicoterapeuta e consultor em psicoterapia assistida por psicodélicos. Frank iniciou sua carreira na diplomacia e na consultoria, antes que uma série inesperada de eventos o levasse ao campo da psicoterapia assistida por psicodélicos. Atualmente ele oferece psicoterapia assistida por cetamina de forma legal e suporte estratégico para empresas que estão entrando nesse setor emergente. Frank, muito obrigado por aceitar o convite aí para vir bater esse papo com a gente. Obrigado. Hoje o nome do episódio é O Poder do Agora, né, que é um livro, até foi indicação sua, a gente estava muito na discussão dentro de eleger os temas do podcast, a gente falando sobre temas atuais, problemas que a gente encontra aí no dia a dia, e a gente falou muito também sobre o livro Nação Dopamina como uma ideia. Perfeito. E essa indicação do Poder do Agora achei muito legal, complementou muito o tema que a gente queria bater um papo, que é justamente a dificuldade que as pessoas têm hoje em dia de estarem presentes, né? Uhum. E eu achei que esse livro ele traz uma abordagem muito legal sobre como que a nossa mente, às vezes, é uma própria armadilha pra gente, né? Assim, a forma de... Até o autor conta de uma experiência que ele teve dentro dos episódios que ele tinha de ansiedade, que dormindo lá ele teve um clarão e percebeu que tinha 2 eus, né? O eu que era ele de verdade e essa mente que, de alguma forma, trazia muitos pensamentos e muitos... Sim, sei que ele identificava como eu, né? Exatamente. Que ele achava que era ele. Que ele achava que era ele, mas de fato não era. Uhum. Hoje a gente tem... eu vejo isso muito nas gerações mais atuais, as pessoas com muita ansiedade, com muita preocupação com o dia a dia. Você acha que isso tem uma relação direta com o que a gente estava comentando, né? Sobre celular, sobre dopamina, sobre essa aceleração de informações que chegam até as pessoas hoje em dia? Sim, o mundo está indo muito mais rápido, né? Eu acho que todo mundo está sentindo isso, né? Imagina, alguma coisa acontece no outro lado do mundo e na hora que acontece você já sabe quantas pessoas morreram, né? Verdade. Então eu acho que o ser humano não evoluiu para ter esse nível de empatia. Ponto. Perfeito. Né? E quando a gente olha para a questão de estar presente, né, de estar no momento, o foco, a concentração, a relação disso com a dopamina, a gente pode dizer que ela é direta, assim, a busca por recompensas de curto prazo, de certa forma, nos afastam de objetivos de longo prazo e do foco da concentração? Sim. Eu acho que, na verdade, você tem que começar voltando lá no colégio. Quantas aulas que vocês já tiveram no colégio para entender sobre a tua mente? Não, quase nada. Nenhuma. Praticamente zero, né? Então você pode até aprender sobre a biologia, né? Você pode, mas não tem uma aula focada na tua mente, no teu corpo, como os dois são interconectados, né? Então, por exemplo, esse livro eu acho interessante porque te dá meio que uma visão dentro de como a engenharia da tua mente, né? Uhum. Então, uma ideia como você não é seus pensamentos é básico. Uhum. Sim. Mas eu nunca ouvi isso no colégio, nem na faculdade, né? Então, se eu não sou meus pensamentos, quem que eu sou? Uhum. E esses pensamentos estão vindo da onde? Uhum. Né? Perfeito. Então, assim, algo assim, básico, mas bem profundo. Então, eu acho que tem tudo a ver. Eu acho que é mais interessante agora porque o mundo está muito mais rápido, né? Agora, antigamente, talvez não era tão importante porque o mundo era mais devagar, então as coisas estão mais tranquilas. Mas como está evoluindo, né, esse mundo muito mais acelerado, eu acho importante você saber usar essa máquina que você tem, né? Imagina comprar um carro e não saber usar o carro.
E quando quebra, a maioria das pessoas não sabe, né? Então leva para o mecânico, né? Então, assim, é bom ter um básico. É bom, pelo menos os Estados Unidos estão começando a ensinar esses conceitos no colégio, né? No ensino médio. Para ter um básico assim. Eu acredito que aqui, com certeza, tem alguns colégios também que já devem estar introduzindo. A gente infelizmente, a gente saiu do colégio já há um bom tempo. Na nossa época, com certeza não. Mas eu acho que o que me chama a atenção você sempre quando a gente conversou com as pessoas de uma maneira geral, a gente fala muito do potencial que a nossa mente tem, né? O quanto que a gente explora ela ainda pouco, o quanto que de fato a gente conseguiria talvez aprender exercendo o máximo de potencial que a nossa mente tem. Só que o livro ele vai para um caminho onde ele fala que a nossa mente, né, ele é responsável pela nossa dor e sofrimento. Então, fala que, inclusive, para você alcançar a iluminação, você tem que alcançar um estágio de sem sofrimento, né? Que a iluminação é não sofrer. E isso me fez pensar muito, porque, normalmente, você, ao observar os seus pensamentos, você tenta tirar uma lição daquilo, né? Você tenta trazer algum significado para o que você está pensando. E o que o livro nos indica é que, na verdade, a gente não tem muito controle sobre a nossa mente e que esses pensamentos, às vezes, a gente deveria levar eles de uma maneira até divertida, né? De parar e pensar, por que isso está vindo agora? Não faz sentido nenhum. Quando que você se entendeu dessa forma? Assim, quando que você começou a, de fato, observar os seus pensamentos e em que momento você resolveu trabalhar com isso especificamente? Eu estava sofrendo de ansiedade. E ele até fala, eu acho que no livro, que a primeira bênção é o sofrimento. Porque sem o sofrimento você não busca entender a máquina que você tem aqui, né? Não tem porquê. Você não está sofrendo, né? Tá tudo bem, igual o seu carro. Se o seu carro não está fazendo um barulho estranho, você não vai levar para o mecânico, né? Tá tudo bem. Mas você não pode usar o negócio para a vida inteira, né? Você tem que, um momento, consertar um negócio, dar um reparo. Então, eu acho que comigo foi... Eu estava trabalhando, na verdade, nessa época no consulado britânico em São Paulo. Eu estava querendo ser alguém na vida. Eu queria conquistar profissionalmente minha vida, também financeiramente, né? Mas estava indo muito devagar. E eu estava querendo estar no amanhã. E eu não sabia como chegar lá. E eu não estava feliz com onde eu estava. E eu sofri muito naquela época, porque eu não sabia fazer. Os pensamentos também vinham, né, só martelando isso, que, pô, você tá, né? Cadê o seu sucesso, né? Então, eu cheguei algumas coisas aconteceram naquela época e acabou chegando esse livro até mim. Quando eu li esse livro, foi a primeira vez, assim, basicão, né? Você não seus pensamentos. Se você observar seus pensamentos, você pode ter um pouco de alívio. Como é que você faz isso? Como é que você observa seus pensamentos? Uma pergunta para vocês, básica assim. Como é que você observa seus pensamentos? No meu caso, eu abri um bloco de notas no celular mesmo e comecei a anotar um pouco desses pensamentos, mas é um pouco do que a gente estava até conversando antes aqui. E aí, o que eu faço com isso? Qual que foi o aprendizado que você tirou? Cara, acho que no meu caso, eu comecei a reparar mais que às vezes eu tava com pensamentos muito acelerados e às vezes muito focado no futuro também, assim. Mas eu acho que isso veio mais depois do último livro de filosofia e desse agora, né, do Poder do Agora. Eu comecei a me atentar mais pra isso, porque era uma coisa que eu fazia e às vezes nem me atentava, assim, era algo mais involuntário. O pensamento vinha, eu escutava, assim, não sofria tanto com ele, mas eu não percebia a quantidade de vezes que isso acontecia acelerado, assim, no dia a dia. E o pensamento acaba sendo igual à respiração. Você pode controlar a respiração algumas vezes, mas a maioria das vezes o teu corpo faz sozinho, né? Acho que é sistema autonômico que eles falam, Autonomic Nervous System. Sim. Então é a mesma coisa, os pensamentos estão lá. Igual o cara que tá lá no jogo de futebol, narrando o jogo. O tempo inteiro, né? Sim. O ser humano é assim o tempo inteiro. Agora, algumas pessoas têm um volume bem alto, né? E essa voz, esse narrador, fala coisa que dói, né? Que não é legal. Imagina você falar para outra pessoa isso, mas você fala para você mesmo no dia inteiro, né? Então, foi um momento para mim que eu desvinculei quem eu sou com esses pensamentos. E eu não sei se isso faz sentido. Como que vocês entendem isso, então? Outra pergunta. Como vocês entendem isso? Essa desvincular o pensamento. Tipo assim, se você não é seu pensamento, quem que você é?
Essa é uma pergunta difícil, assim. Uma coisa que, não sei, a minha percepção foi muito no sentido que o livro também fala, né? Qual é a raiz desses pensamentos, que muitas vezes eles estão voltados para um problema relacionado ao ego, né? A sua preocupação como os outros te percebem, ou a morte, né? O medo, quando você vai fazendo uma digressão disso, chegar até num cenário de morte, ou às vezes de você querer projetar sua alegria no evento futuro, enquanto às vezes você vai chegar naquele evento, naquele lugar e também não vai se sentir realizado. Então eu comecei a perceber que às vezes esses pensamentos eles sempre tinham raiz em alguma dessas três coisas, assim, mas foi algo muito mais depois de ter lido o livro do que antes. Acho que eu não tinha essa percepção antes. Eu quando comecei a anotar, com certeza os meus pensamentos, eles surgem por preocupações de curto prazo. Às vezes você está devendo uma resposta a alguém, ou precisa terminar de fazer uma tarefa do seu trabalho, e aí você entrou dentro do banho e você tá pensando assim, caramba, hoje eu preciso o banho é mágico, né, cara? O banho é mágico para isso. Hoje eu preciso com certeza responder esse e-mail aqui, porque é importante, eu não posso deixar pro dia de amanhã. E essa é uma preocupação do dia a dia, não tem nada a ver com quem eu sou de fato. Uma outra coisa, que aí eu acho que está muito ligado ao que o Gustavo acabou de falar, são os pensamentos relacionados ao ego, né? Tipo, gostaria de ter mais dinheiro. E aí quando você para pensar, nas minhas metas lá, quando eu estava saindo da faculdade, graças a Deus eu tenho mais dinheiro do que nas metas lá de trás. Só que hoje você já está pensando assim, pô, deveria ter mais. O que eu faço para ter mais? E aí você começa a pensar, para que você quer ter mais, né? Talvez são algumas vontades ali do ego. Só que o ego não é importante também para a gente como um combustível. Isso que eu fiquei, às vezes, me questionando ao ler o livro. Como é que você viu essa relação dele com o ego? Uma boa pergunta. Então, o ego é fundamental no ser humano, né? Então, é algo que na psicologia eles falam bastante, né? Então, um ego... Eu até notei aqui minha definição, assim, relacionado ao livro. Então, vou até ler. Posso? Lógico, claro. Lógico. O ego é a falsa identidade que construímos com base em pensamentos, memórias, emoções, status social e papéis. A não nós identificamos com o ego, vivemos em conflito com a realidade e com os outros. A consciência nos ajuda a perceber que não somos o ego, mas algo muito mais profundo do que isso. Então você pode pensar, o ego é uma ferramenta para você poder ser um ser humano, né? Só que a gente se identifica como o eu, como o ego, entendeu? Sim. Então o ego nunca desliga. E a gente pode fazer até traçar isso na ciência, que eles estão, na psicologia, na psiquiatria, eles estão achando que eles acharam o lugar do ego no cérebro, que eles chamam em inglês do Default Mode Network. Então uma região centralizada aqui no cérebro, onde o pensamento que eles chamam de self-referential, então referindo a si mesmo, né? Que isso é a região onde essa atividade acontece, né? Então, quando você desliga aquela área da mente, você não tem esse tipo de... Você não tem nem pensamento mais. Você tem silêncio, entendeu? Então, assim, é importante ter essa ferramenta para você sobreviver, para você entender que eu sou eu e não essa mesa. Eu sou eu e não sou você, né? Mas quando você desliga aquela ferramenta, você sente... Você tá presente, né? Você tá aqui, né? Você tá sentindo algo que, na verdade, você tem acesso a você mesmo. Então, eu acho que é importante, com certeza. Mas a maioria das pessoas só vivem naquilo. O pensamento nunca para. Essa região nunca desliga, né? Que vai a meditação. Eles conseguiram desligar essa região com duas ferramentas nesses estudos. O primeiro é a meditação. Eles pegaram pessoas que já meditaram já 20, 30 anos, tem uma prática. Eles colocaram um monte de probe, né, na cabeça e olharam essa região, e esse pessoal consegue desligar essa região. Os relatos dessas pessoas é que eles sentem no dia a dia uma paz. Eles têm o controle igual a luz aqui, se liga e desliga, né? Eles treinaram tanto a possibilidade de desligar aquilo quando não está sendo utilizado. Por exemplo, quando você está tomando banho. É bom estar lá
tomando banho, né? Verdade. É melhor estar lá tomando banho do que estar na reunião de amanhã, né? Porque aí você tá na reunião e o que acontece? Você tá em outra reunião já. É verdade. Aí você tá em outra reunião. Aí você pensa, não, esqueci isso em casa. Então, assim, o poder, na verdade, o poder de ter controle dessa ferramenta, que é o ego, para utilizar quando é necessário e desligar quando não é. E o livro fala isso. Não é que você tem que desmanchar e não ter mais, né? Sim. Porque aí você vai virar, né? Você vai ficar assim, né? Sem poder fazer nada. Sim. Só que eu acho que a ansiedade vem das pessoas que não sabem desligar. E são identificados com aquilo como quem que eles são. Sim. Entendeu? Faz sentido? Faz muito sentido. E uma coisa que eu me questionei muito também, muito nessa linha do que o Vitor falou, né? De às vezes você projeta uma meta, você projeta algum resultado que você espera alcançar e a conclusão que eu tirei foi muito no sentido que isso não é um problema. Assim, não é um problema você ter uma meta, você chegar nela, se sentir feliz. O problema é quando você deposita toda a sua expectativa de alegria naquilo. E aí você passa o caminho daquele percurso sofrendo, achando que você só vai ter a realização quando você atingir essa meta, né? Eu vi até uma metáfora que o cara, de um vídeo que explicava o livro, assim, mais comentários sobre, que ele fala de subir uma montanha, né? Uhum. Se você se propõe a subir uma montanha, seu objetivo é chegar no cume. Uhum. Só que se alguém te pega de helicóptero e te solta lá em cima, você não vai ter a mesma experiência. Do mesmo jeito que você ficar rodando lá embaixo pro resto da vida, você nunca vai ter a experiência de atingir o cume. E a grande satisfação tá na jornada, né? Tá no subir a montanha, no você sentir que você venceu aquele desafio e chegou no resultado. Então, acho que isso também foi uma... E pegando o gancho aí, esse metáfora que fala, esse metáfora é muito utilizado no segundo jeito de desligar pelas pesquisas, que são os psicodélicos. Então, a terapia é assistida pelos psicodélicos, né? Então, certos psicodélicos aplicados dessa forma com terapia, você consegue desligar, eles já estudaram isso no cérebro, consegue desligar o Default Mode Network, entendeu? Então, o gancho aí é que as pessoas que estão meditando muitos anos acham que esse caminho dos psicodélicos é você pegar o helicóptero e chegar lá, né? Entendi. E eles traçaram o caminho e sabem chegar lá por si próprio, né? Só que eu acho que as pessoas às vezes estão tão mal assim, tão acelerado, que não consegue nem ter a prática de meditação. Imagina alguém falar para você, senta num quarto, 10 minutos, esteja presente o tempo inteiro. É praticamente impossível para a maioria das pessoas. Eu tentei fazer esse exercício sozinho, cara. Assim, de sentar no sofá, fechar o olho e falar, vou tentar pensar em nada. É muito difícil. Do nada começa a vir uma coisa, você corta, aí vem outra, você corta. Então a ideia do caminho dos psicodélicos assistido por terapia é te dar um gostinho do possível. Sim. Aí você faz uma ponte com uma prática que não necessariamente tem que ser meditação, mas uma prática onde você aprende a ter o controle do Default Mode Network, do ego, vamos dizer. Sim. A linguagem do livro é ego, mas a linguagem mais da ciência é Default Mode Network. Só para fazer Perfeito. Isso me lembrou uma época, em 2015, tinha um ano mais ou menos que eu já morava em São Paulo, e eu estava passando por um momento de muito estresse, e me indicaram um curso para aprender a meditar. Curso, não sei nem se existe ainda, mas é Arte de Viver. E eu passava 3 semanas, todos os dias à noite, né, durante segunda a quinta, indo lá aprender a meditar. Nos primeiros dias, quando mandavam a gente, agora vai fechando o olho, primeiro 70%, depois 90%, agora 100%. Mas a quantidade de vezes que já era para ter terminado de meditar e eu continuei dormindo, era um negócio assim, inacreditável. E, obviamente, isso mostra o quão não preparado eu estava naquele momento, que hoje eu olho isso com uma graça enorme, mas ter iniciado essa prática e esse hábito, que depois eu acabei perdendo, naquele momento me ajudou muito. Só que é muito difícil mesmo. E talvez o psicodélico ele pode colocar num ambiente onde você consiga voltar a fazer isso novamente, né? Sim, eu acho que a dificuldade também provavelmente é que você estava em São Paulo. Um mundo moderno que tudo é acelerado, né? Então tem perigo em todo canto, tem carro, tem moto, tem carreira, tem tudo lá. Então eu acho que a culpa também é do mundo moderno. Se você estivesse morando no meio do nada, assim, num lugar no Rio tranquilo, cachoeira e tal,
né? A tua responsabilidade da semana era ir lá talvez matar um coelho, né? Pegar umas... Né? Aí isso é diferente, né? Então eu acho que volta àquela questão da evolução. A gente não evoluiu para estar naquele ambiente e estar bem, né? Então acho que um pouco é a culpa do mundo moderno. Então você tem que, se você quiser morar num lugar como São Paulo, a sua prática tem que ser reforçada de uma forma que talvez precisa de algo mais forte, entendeu? E vincular, não só depender daquilo, mas vincular alguma prática, entendeu? Sim. E outra coisa também é que não tem uma comunidade muito reforçada aqui no Brasil. Eu acho que esse grupo aí não é o comum, não é comum, né? Com certeza. É algo diferente. Você vai para um outro país, mais para o Oriente, é mais comum. Eles estão ensinando essas práticas para crianças desde 4, 5 anos de idade, entendeu? Então, eu acho que a cultura tem muito a ver com isso também. Então, a gente pode dizer que a habilidade de saber meditar é praticamente essencial para o mundo que a gente vive hoje, é isso que você está dizendo? Essa palavra... Vamos definir esse termo primeiro. O que é meditar para vocês? Como é que vocês definem o que é isso? Porque eu acho que essa palavra até é uma palavra do Oriente, né? Sim. Então pode ser até um pouco estranha essa palavra, as pessoas não entendem. Mas o que é, se a gente for definir isso? Eu acho que estava muito no sentido de conseguir abaixar esse interruptor, assim. Eu acho que eu iria por essa linha. De você conseguir realmente desligar aquela parte do seu cérebro que fica responsável por esses pensamentos o tempo inteiro. Você tem um momento de consciência plena, assim, não de interferências externas. O que eu aprendi com um livro, né, O Poder do Agora, é que no momento que você torna consciente dos seus pensamentos, você vai ter ali um espaço do tempo, logo após a consciência desse pensamento, de uma plena noção de presença, o que torna você uma pessoa muito mais criativa, uma pessoa muito mais conectada com o que de fato é a sua essência. No início, para quem não tem essa habilidade ainda, você começa a ter esse exercício de perceber o que a sua mente está pensando. Esses espaços são curtos, né? Com o passar do tempo, esses espaços, eu acho que começam a ter uma duração muito maior. E me chamou muita atenção essa habilidade a habilidade de quem cria, de fato, algo novo, são de pessoas que estão conseguem chegar nesse momento aqui específico. Fazer só um gancho rápido antes de passar a palavra para o Frank, isso me lembrou muito um trecho de um outro livro que eu estava lendo, que é um livro chamado Aprendendo a Aprender, a gente até chegou a conversar um pouco sobre ele, e só um parêntese que ele conta que inventores muito famosos, sei lá, Benjamin Franklin e outros, tinham o hábito de tentar desligar o consciente para conseguir Jobs chegar também. no resultado. Steve Jobs, ele falou que é uma das experiências mais influenciadoras, influente dele foi a experiência de LSD. Ele era um praticante de budismo e meditava. Entendeu? Então imagina um cara tão criativo como ele, em vários sentidos, né? Provavelmente utilizou a mente dele de uma forma diferente, né? Think different, né? Era o slogan. E o caso que o livro menciona, que era acho que era o Franklin, mas ele dormia abraçado com um prato, tipo assim, ele tava tentando resolver um problema, criar alguma coisa nova, ele encostava na cadeira e tentava cochilar com um prato. Que aí quando ele chegasse no momento de cochilar de verdade, ele derrubava o prato e o barulho do prato acordava ele. E aí ele retomava o processo de repensar a solução diferente. Talvez eu devia ter feito isso no curso. Eu não teria dormido na frente de todo mundo. Mas você tá certo, esses espaços, eu acho que as pessoas não têm esses espaços muito grandes, são bem curtos, entendeu? Sim. Então eu acho que as pessoas sentem paz quando estão nesse espaço entre um pensamento e o outro. Mas é a minoria das horas que a pessoa está viva, né? Ou acordado. Então, para mim, meditação é isso, é uma palavra. Então a gente pode usar outras palavras, né? Você pode falar até ir para uma academia, malhar, né? Você malha para estar forte, para quando você vai jogar futebol ou pegar... Eu tenho 2 filhas, quando eu vou pegar minhas filhas no colo, né, não vou machucar minhas costas, eu tenho a força para fazer isso. Então a mesma coisa, você sentar, vamos dizer, todo dia e observar a tua mente, primeiro para ver o que está ali, né? Que às vezes a gente não sabe, a gente está tão identificado com os pensamentos que a gente nem sabe o que está aqui. E no começo do dia, geralmente, a gente vai para isso, para ver o que está no mundo, né? Então é bom começar o dia para ver fazer um check, o que está aqui dentro, né? Sim.
Mas aí você reconhece também quais são os pensamentos que vão vir hoje. Porque eu vou poder reconhecer aqueles e colocar numa caixinha para depois. Sim. Porque às vezes a gente não reconhece. Da parte de manhã você pode falar, nossa, eu estou preocupado com isso, com aquilo, com a outra coisa. Então, quando eu ver isso aparecer, eu não vou deixar isso me tomar. Porque eu já vou estar consciente do que está vindo. Eu estou consciente do que, né, minha mente está preocupado hoje. Aí você consegue ter mais habilidade de criar esse espaço, entendeu? Então é uma repetição. Igual mais uma vez, você vai para a academia para fazer uma repetição. Então, para mim, o objetivo de meditar não é não pensar em nada. É quando você perceber que você está pensando, para você voltar ao presente. Isso é uma repetição, né? Então você senta ali, eu tô aqui ouvindo, tô aqui e deixei o negócio em casa. O que eu deixei em casa? Eu precisava. Aí você percebe, no momento que você perceber, você volta esse momento. Como é que você volta? As suas percepções, né? Os 5 senses, né? Sim. Sound, eyesight, smell, taste. Os 5 sentidos, né? Visão, audição, paladar. Exatamente. Então é isso. Você vai ser levado de novo. É igual um sonho. Eu tô sonhando. Você vê até as pessoas no ônibus estão sentadas ali. Isso aqui pessoas estão entrando em transe mais por causa disso aqui hoje em dia. Sim. Mas você vê a pessoa perdida em pensamento, né? Às vezes você tá assim, ó, olhando pra cima. Aí de repente você acorda, igual você tava no sonho. Pô, eu tava onde? Eu tava na reunião. O que vai acontecer amanhã? Voltei, tô aqui agora. Né? É isso. Até que você consegue elongar o tempo entre um pensamento e o outro, entendeu? Então, quando eu comecei a fazer isso, eu não conseguia ficar nem 10 segundos. Perfeito. Né? E depois de vários anos, eu consigo ficar muito mais tempo. Depende do dia. Tem dia que está muito mais acelerado, mas tem dia que eu consigo ficar, vamos dizer, 90% do tempo, de meia hora até 1 hora presente, entendeu? E você pode trazer isso fora daquela prática. Por exemplo, aqui nesse momento, você pode estar aqui. Né? Muitas vezes alguém está conversando, a gente já está pensando na resposta, né? Sim. Ou talvez está viajando, não estou pensando no negócio. Depois desse podcast, o que eu vou fazer? Não. Você reconheceu que você está fazendo isso, traz aquela atenção de volta para cá. E tem várias formas, né? Tem o barulho do ar-condicionado, tem o barulho da minha voz, né? Sim. Tem o chão, você pode colocar seu pé no chão, sentir o chão. Tem várias formas de voltar nesse momento aqui, né? Então é isso, basicamente isso. É simples, né? Sim, mas de fato é um exercício, né? Assim, eu lembro que quando a gente conversou sobre isso alguns dias atrás, você até brincou assim, cara, tenta perceber o que você tá observando e sentindo nesse momento. Porque de fato a gente negligencia muitas coisas que a gente sente. O exemplo que você deu que me marcou foi o peso da roupa, né? Às vezes você não tá sentindo o algodão encostando no seu corpo, mas ele tá ali 24 horas por dia, né? Sim. Então como que a gente negligencia realmente de fato essas sensações que nos trazem ao momento presente. Isso é um exercício que é muito legal. Às vezes, quando eu começo a cabeça começa a acelerar demais, eu tento lembrar um pouco disso e retomar. A gente chama de Objective Meditation. Você escolhe uma coisa para você que está no presente que você vai utilizar para voltar. Um gatilho de retorno. Legal. E ele, no livro, fala que a melhor coisa é a sua respiração. Porque sua respiração nunca vai estar no futuro nem no passado, está sempre aqui no presente. Sim. Então é um bom âncora assim para utilizar. Legal. Ele faz até uma comparação no livro que me chamou muita atenção. Todo mundo aqui já foi na rua e viu talvez uma pessoa que a gente falasse, olha aquele louco lá, fica falando sozinho, né? Fica falando em voz alta. E aí a comparação dele é que esse louco nada mais é do que a gente, só que falando os pensamentos dele em voz alta. Talvez ele tenha até mais consciência do que tá... Ou mais corajoso, né? Mais corajoso. Ele tem até mais consciência, às vezes, dos próprios pensamentos que a gente mesmo. O que me faz sempre refletir quando eu leio um livro como esse, é que, obviamente, não tenho nenhuma vontade de ignorar tudo que eu já construí até agora. Acho que a grande lição é como que você consegue parar um momento e olhar realmente para suas motivações mais intrínsecas, assim, né? Que eu acho que às vezes é muito... Você acaba tomando as decisões do dia a dia, de como que você vai investir o seu tempo, né, da sua vida.
em coisas que às vezes os outros gostariam que você fizesse e não necessariamente o que você realmente valoriza, né? Sim, exatamente. E volta o ego, né? Tipo assim, e volta a dopamina, né? Por exemplo, eu vou sentir bem no meu corpo se você me vê bem, né? Então isso faz parte da evolução também. A gente são pessoas que evoluíram em tribos, né? Então é importante que você goste de mim, porque senão você vai me chutar do tribo, eu não vou sobreviver sozinho. Eu preciso é triba? É tribo mesmo. Tribo, eu preciso do tribo para sobreviver, né? Então tem uma parte que eu acho que faz parte da evolução mesmo. Mas por outra parte, eu acho que é esse ego mesmo querendo reforçar o ego, né? Reforçar que realmente vale a pena preocupar, né? Trabalhar aquilo, porque eu sinto bem quando alguém gosta de mim, ou, né? Alguém reflete aquilo. Sim. Então, acaba sendo assim que as pessoas se quebram no dia a dia, né, para conseguir essas coisas, né, o status social, para ter aquele sentimento. Mas às vezes não vale a pena a ansiedade e a depressão que vem junto, né? Verdade. Exato. Tem até uma frase, eu acho que é de Sêneca, que ele fala assim, que às vezes nossas preocupações são muito maiores na nossa própria mente do que na vida real, de fato. Isso é uma reflexão que às vezes eu faço quando vai ter, sei, algum evento, alguma coisa que você precisa subir no palco, se expor, falar na frente de outras pessoas, e às vezes isso gera uma ansiedade para muita gente em falar em público, por exemplo. E às vezes eu sempre, principalmente nos últimos 2 anos, que eu e Vitor somos associados do instituto aqui, chamado Instituto Líderes da Manhã, a gente tem algumas oportunidades, às vezes, de se expor, assim. E quando vinha essas oportunidades, às vezes eu me sentia criando na minha cabeça um cenário muito maior do que efetivamente de fato era. Depois que você passa 1, 2 ou 3 vezes, igual que você as pessoas iam pensar de você, se você ia falar. Exato, a preocupação de como que eu ia performar, assim. Acho que a minha cobrança era muito comigo, mais até do que às vezes com o externo. Mas eu percebi que, de fato, como você mencionou da academia, você vai fazendo aquela reflexão, aquele exercício, eu passava por aquilo, voltava e falava, cara, o quão realmente foi, às vezes, tão ruim quanto minha cabeça estava querendo me fazer enxergar que era. Isso, de fato, foi me ajudando a cada vez mais me habituar com isso, até virar uma coisa mais comum, mais corriqueira. E eu vejo aquela parte que estava com medo, vamos dizer, de você errar ou falar errado, as pessoas não aceitaram, vamos dizer, né, a sua apresentação, como algo que está tentando te proteger, né? Sim. Então não é algo ruim, não é algo que a gente quer, né? Mas às vezes tá assim, funcionando demais. Sim, sim. É a ferramenta errada para o momento. Perfeito. Né? Então, às vezes, a gente só tem uma ferramenta que a gente sabe usar, então acelera aquela, então achando que vai te ajudar, mas não te ajuda, né? Acaba te trazendo um transtorno, uma ansiedade. Então, é bom ter outra ferramenta, que você falou que era trazer a sua atenção mais pro agora, né? Em vez de estar viajando na pior hipótese, né? A pior coisa que pode acontecer, você cair lá, você, né, falar uma coisa errada e tal. E de fato, assim, as primeiras vezes, acho que a primeira vez, segunda vez ainda que eu me expus assim, eu senti mais uma sensação de alívio quando acabou. Mas da terceira em diante é uma sensação de realmente de presença naquele momento, assim, de sentir hoje mesmo saudade de participar desse tipo de coisa, de aproveitar realmente o momento de fato. E eu acho que esse é um interruptor interessante, assim, quando eu comecei a pensar no que a gente leu no livro e coisas que... Você estava meditando, então. De fato. Você estava trazendo, você estava reconhecendo que você estava viajando para um lugar que não ia te fazer bem. Sim. Nos pensamentos, você reconheceu isso, você voltou presente. Perfeito. Você é um meditador que fala. Sim. Me lembrou todo esse seu exemplo. Me lembrou de um outro livro, que é de um cara com um nome super esquisito, que se chama Mihaly Csikszentmihalyi, que é o Flow. Sim. E aí ele fala, acho que tem um gráfico especificamente que encaixa super bem com o que o Gustavo acabou de falar. Que no eixo X ali você tem as suas habilidades, né? E no eixo Y você tem o desafio que você tem à sua frente. Então, no momento que as suas habilidades estão de acordo com o tamanho do seu desafio, você entrou num estado de fluxo, né? Num estado de flow. Agora, no momento que você tem um desafio muito, muito menor do que você tem de habilidade, você vai olhar para aquilo de uma maneira muito apática, né? Você não vai ter vontade nenhuma de fazer aquilo. Agora, ao mesmo tempo, se você tem um desafio muito maior do que a sua habilidade condiz, isso vai trazer uma ansiedade, quem sabe até uma grande exaustão, né? Depressão. Acho que o grande segredo aí é o quanto que esse elástico
pode ser stretch, né? Pode ser esticado. Acho que não tanto ao ponto da ansiedade te atrapalhar, mas também não deixar ele muito folgado, até para você ter algum tipo de motivação para fazer o que está na sua frente. E um outro ponto sobre isso é que talvez a nossa percepção sobre as nossas habilidades também não esteja certa, né? Eu acho que esse às vezes é um ponto que eu volto e meio reflito sobre. Às vezes você olha para uma situação que você acha que o desafio é muito grande, porque você está subdimensionando as suas próprias habilidades para realizar, né? Eu queria também fazer uma divisão um pouco sobre duas coisas. Um é isso que a gente está falando, reconhecer quando você está pensando demais, né? E voltar ao presente, né? Então ter esse poder de vir para o agora, né? E desligar o Default Mode Network. Agora, o ego é importante. E outra coisa é que as pessoas não trabalham a voz do ego, né? Muito dessa voz do ego a gente internaliza muito dos pais, entendeu? E de outras pessoas, da cultura. Então a gente nunca faz esse trabalho de ver, básico assim, como que eu falo pra mim mesmo? Eu sou ruim comigo mesmo? Eu sou barra pesado? Eu sou, assim, compassionate comigo mesmo, né? Então a maioria das pessoas, eu acho que também tem que fazer esse trabalho, que é um trabalho de terapia, na verdade, né? Onde você vai e você faz um inventory. Inventory, não sei como é que fala. Inventário mesmo. Inventário, Como é que eu sou comigo mesmo, né? Porque imagina muitas vezes as pessoas falam assim, na psicologia, que imagina você pega essa voz que você tem pra você mesmo, principalmente quando você erra, e se você for falar isso pra outra pessoa, você não ia ter amigo. Sim. Você não ia ter amigo, entendeu? Então tem como trabalhar isso, não pra ser assim, igual você falou, pra ser tão lax que você não tem objetivo nenhum e não tem motivação. Mas às vezes o negócio é tenso aqui dentro, entendeu? Então eu acho que você tem que trabalhar as duas linhas, não é só, vamos dizer, parar de pensar e você tá na paz e tá bem, tá meditando ali na vida. Não. É saber ligar, desligar. E ter um meio termo, né? Um equilíbrio ali. E ter a qualidade, a gente fala, a qualidade dos seus pensamentos, né? Não só na questão intelectual, mas a forma que você é com você mesmo, entendeu? É bom ter um coach, um coach técnico, sim, que motiva você, né? Que pode até cair duro assim de vez em quando, mas não acaba com você como pessoa, não te destrói, entendeu? Então, muitos dos pacientes que vêm até a mim, eu começo a perguntar, você é bom pra você mesmo? O que acontece quando você erra, quando você, né, perde um emprego, alguma coisa assim? Aí, tanta coisa que eu já ouvi, eu falo, caramba, né? Vamos trabalhar isso, né? Porque a sua qualidade de vida, quando você tá pensando, também vai melhorar. Sim. Né? Então, só para definir que não é só desligar os pensamentos e abrir esse espaço, mas também trabalhar a qualidade dos pensamentos. E para quando você pega um paciente, né, que é muito duro consigo mesmo, nos pensamentos, a receita ali, o remédio é simplesmente a meditação. Como é que ele para de ser duro com ele mesmo, sabendo de todos os traumas que talvez ele já passou na vida? Eu acho que você tem que trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então você tem que trabalhar a consciência de perceber quando você está falando para você mesmo, e você tem que entender de onde veio aquela voz, né? Então muitas vezes vem dos pais. Então você geralmente herda essa voz de um pai, de uma mãe, de um tio, entendeu? Aí você tem que se perguntar, isso me serve? Esse tipo de ser... Porque às vezes a gente não gosta, pô, meu pai é assim, eu fico irritado, mas também a gente é assim também, né? Pô, de vez em quando eu sou assim. Então, assim, você tem que ver, isso me serve? Se a resposta é não, porque não é sempre tudo que nossos pais ensinam pra gente não serve, né? Então você tem que ir lá e escolher, filtrar. Isso aqui me serve, isso aqui não me serve. Então isso aqui eu vou vomitar. Eu uso essa palavra com os meus pacientes. Você tem que vomitar aquilo. Porque você internalizou aquilo, isso tá te fazendo mal igual uma comida que você comeu que não tá digerindo de uma forma para te nutrir. Então você tem que vomitar esse negócio, entendeu? Então a gente faz esse processo de reconhecer quando você tá falando essa voz para você mesmo e vamos dizer, vomitar
é escolher outra coisa naquele momento. E você não consegue escolher outra coisa naquele momento se você não sabe uma alternativa e também se você não reconhecer o momento, né? Perfeito. Então as pessoas falam, o que eu falo pra mim mesmo naquele momento? Tem várias coisas que você pode falar, né? Então a pessoa não tem um mapa assim, talvez de um pai que quer seu bem, uma mãe que quer seu bem, mas não cai matando igual se fosse um prisioneiro, entendeu? Ou alguém que acabou de assaltar uma pessoa, né? O jeito que a polícia às vezes, né? Então eu vou introduzindo formas né? Outras formas. E também a minha presença é às vezes igual um pai para essa pessoa, porque eu tô interagindo com essa pessoa de uma forma diferente. Eu tô demonstrando como você pode ser com uma pessoa, entendeu? Coisas básicas, tipo assim, eu esqueci que a gente tinha marcado. Então, né, quando eu encontro com uma pessoa, eu falo, pô, desculpa, né? Eu não fico falando, nossa, eu sou uma pizza cheia, caramba, eu sou pior. Não, não fico falando isso. Eu ajo de uma forma que eu ensino pelo exemplo, entendeu? Então, eu acho que essa forma que eu geralmente trabalho Legal. com a pessoa. E tem pessoas que já sofreram muito trauma, assim, muito abuso, muito... Né? Isso vem de gerações. Seus pais pegaram, né? Nossos pais pegaram isso da onde? Sim. De uma geração que nem sabia desse assunto que a gente está conversando agora, entendeu? Era um mundo diferente, né? Então é bom ter compaixão com essa geração também. Sim, Eles fizeram o melhor possível com o nível de consciência que eles tiveram. E a gente tem que trabalhar para no futuro também não passar aquilo que a gente não quer e não serve né? Faz sentido? Faz sentido. Total. E eu acho que a compaixão ela vem também de você reconhecer que os pensamentos ruins podem ter influência dos seus pais, mas os pensamentos bons também, né? Tudo que eles proporcionaram para você, às vezes te tornou uma pessoa confiante, uma pessoa que de fato acredita no que você tem de desafio à sua Absolutamente. Frente, né? Sim, com certeza. Você acha que... A gente estava até tendo essa discussão uns dias atrás sobre... Tem algumas palavras no inglês que não tem a tradução, né? E o awareness é uma delas. E a gente estava tendo essa discussão, o Marcelo ele já até levantou. Eu achei muito legal você falar sobre esses dois conjuntos de coisas que você trabalha, tanto de fazer a pessoa voltar ao momento presente, quanto fazer ela conseguir filtrar o que ela quer manter para ela mesma ou não. Seria o awareness a soma dessas duas coisas? Ou algo além? O awareness, em inglês, eu uso em várias formas diferentes. Então, awareness eu falo como percepção. O que você está percebendo, né? Nos pacientes que eu trabalho na terapia, a primeira coisa que eu falo na sessão é What are you aware of in this moment? Né? O que você está percebendo nesse momento? Então, as pessoas falam, eu tô com sono, tô com frio, eu tô com um problema no trabalho, entendeu? Então eu uso muitas vezes assim. E é bom usar assim na questão desse trabalho de perceber seus pensamentos, né? Are you aware of your thoughts? Né? Então eu uso o awareness como uma lanterna. A minha consciência tá aqui. Às vezes a consciência tá aqui, né? Tá totalmente tomado. Meu awareness tá nesse telefone, né? Que é aquele outro assunto, Sim. né? Bilhões de dólares estão investidos para você colocar todo o seu awareness nesse aqui, entendeu? Então, muitas vezes as pessoas estão perdidas em pensamento. O awareness está totalmente tomado, vamos dizer 100% tomado, eles olham para cima assim, nos pensamentos. Então, eu utilizo essa palavra assim. Então, não sei se isso traduz da mesma forma, mas eu acho que suficiente para utilizar, né? Sim. A palavra. Não, perfeito. E isso é uma coisa muito, muito importante, assim, também. Eu acho que um outro recado muito legal que o livro dá, e talvez por esse o nome, né, é que a gente às vezes se apega muito às coisas que são ou no futuro ou no passado ou alheias ao presente também, né? E o celular, que é o que a gente estava falando, que onde tem bilhões investidos para reter nossa atenção 100%, ela talvez não seja nem futuro nem passado, mas de certa forma alheio ao presente. E eu acho que esse exercício da gente tentar sempre trazer nossa consciência para esse momento presente é muito importante. Uma coisa que você falou comigo esses dias também, quando tem terapia de casal, né, que às vezes
pede para um cônjuge perguntar para o outro falar alguma coisa e ele repetiu o que ele acabou de ouvir, que ele tinha cerca de 30%, né? 40% Eu acho que é 30%. Os casais acertam 30% do que a outra pessoa fala. Do que o cônjuge fala. Cara, isso me marcou, assim, num ponto que às vezes eu percebi que às vezes quando eu tava sentando para tomar um café, almoçar com minha esposa, às vezes eu tava agarrado no telefone, preocupado com o dia a dia, agenda e etc. E de fato, nem sempre a gente vai conseguir se livrar 100%, porque às vezes tem coisas que precisam ser resolvidas ali naquele momento. Mas também nos pensamentos. As pessoas se perdem muito ali. Sim. Quando as pessoas estão falando, a gente fica aqui, né? Sim. Então, eu falo para os meus pacientes, eu tô conversando agora. Você pode até fazer isso nesse momento. Eu tô conversando agora. Tenta colocar sua percepção no seu pé. Mexe seu pé assim, né? Então, só fica mexendo e coloca o máximo da sua atenção no seu pé. Eu tô falando aqui, né? Então, você mudou seu awareness, talvez, daqui, né? Ou talvez de outro lugar para seu pé. Agora, vou fazer mais uma coisa. Coloca seu awareness agora, você pode parar de mexer o pé. Coloca seu awareness no barulho do ar-condicionado aqui agora. Então, percebe aquilo. Né? Agora, você pode... Então, o awareness é assim, você pode mudar o local dessa lanterna. Você pode colocar ali, você pode colocar no teu corpo, você pode colocar nos pensamentos. Então, ter essa possibilidade de mexer isso é um superpower. Perfeito. Né? Então, isso é um black hole de awareness. Sim. E isso também é um black hole de awareness. Como é que é black hole? É buraco negro. É buraco negro. Sim. Então, são duas coisas, eu acho que hoje em dia, que mais levam o nosso awareness. Sim. Entendeu? E, cara, isso me marcou quando você falou isso da terapia de casais, e é um exercício que eu tenho feito, assim, do máximo possível, dos momentos que no dia a dia corrido, às vezes você vai estar com alguém, de tentar dar realmente 100% da atenção para aquele momento. Que é realmente uma coisa que às vezes passa batida e a gente faz sem nem perceber, né? Sim. Eu acho que conecta um pouco com o livro A Nação da Dopamina que a gente estava conversando, que no final das contas ele vai falar que a busca incessante pelo prazer, né, é o que vai te levar ao sofrimento. E aí, em toda essa discussão que a gente tá comentando aqui, em alguns momentos eu pensei, então a gente deve ir para abstinência, pegar uma abstinação, né, Abstinência? uma abstinência, desculpa. Uma abstinência para começar a criar essa cura. Só que aqui, até que ponto a gente consegue criar essa abstinência mantendo a nossa rotina do dia a dia do trabalho? Eu acho que a gente já perdeu a batalha com isso. Eu vou ser sincero. Pode ser até controversial, mas eu acho que a gente já perdeu a batalha. Então, não é que não vale a pena a gente tentar focar nosso awareness em outras coisas também, então equilíbrio. Mas eu ainda acredito que isso aqui vai estar aqui daqui a pouco, entendeu? Eu tava lembrando de uma entrevista que o Elon Musk deu, que o problema que a gente tem com isso aqui é o bandwidth, é a banda curta que fala, que o Neuralink é para fazer isso ser banda larga. Sim. Entendeu? Então ele veja como o próximo passo da evolução. É trazer o celular para dentro da cabeça, né? Imagina se a gente pudesse ter informação instantânea de tudo que tem, entendeu? Isso ia mudar o ser humano totalmente, né? Então você pode pensar mais uma camada no cérebro, né? Então agora eu não sei como que a gente vai ter um equilíbrio, mas imagino que a gente tá talvez evoluindo como espécie, entendeu? Então no meio do caminho às vezes o negócio fica meio complicado. Sim. Né? Dor de crescimento, né? Exatamente. Então, mas eu ainda acho que tem formas de fazer, né? Tipo assim, aquele detox, a ideia de você desligar o celular. Mas isso virou tão íntegro assim na nossa vida que é praticamente impossível, né? Tem vários motivos que você pode falar, porque eu não vou desligar meu celular. Quem desligou o celular aqui? Eu botei em modo avião. Também, mas ninguém desligou, né? Sim. Então a gente sente tão assim, se alguém precisar de mim, se alguém, né, se uma emergência acontecer, né? Então eu acho que assim, a gente já perdeu essa batalha, né? Agora a pergunta é, você pode ter um relacionamento saudável? Aí é outra pergunta, né? Fato. Então como ter esse relacionamento já é um podcast inteiro, né? Mas assim, praticamente você tem que tirar seu awareness daqui de vez em quando. Mas para competir, isso aqui tá presente nesse momento, para competir com isso, por isso que eu falei, a gente
praticamente já perdeu, porque o dopamina que vem aqui são bilhões e bilhões investidos, né? Então você tem que achar o prazer de novo de estar aqui, né? Nesse momento. Tem até acho que é uma frase também, né? Um dos princípios estoicos lá que ele fala, find joy in everyday's life, assim, de você encontrar realmente, não sei a tradução exata de joy, fala, graça, prazer mesmo no dia a dia, assim. Sim, coisas básicas, né? Exato. Tipo pé no chão, né? E dar uma caída no mar, né? Mas, pô, eles conhecem muito, as pessoas que inventaram isso conhecem muito sobre a psicologia, a evolutionary biology. Então, eles estão ganhando. Sim. Entendeu? Então, por isso tem que essas práticas, você vai reforçar essa possibilidade de redirecionar a sua atenção, né? Perfeito. Eu acho que a gente tem que acreditar na capacidade evolutiva do ser humano, né? Eu acho que em algum momento isso é uma novidade ainda pra gente, é tudo muito recente, a forma como a gente interage com os smartphones, né, de uma maneira geral, porque você tem tudo aqui. Cada dia que passa, os computadores se tornam obsoletos, né? E você consegue resolver tudo pelo celular. Eu ainda tenho a esperança que a gente vai aprender a lidar com toda essa tecnologia e valorizar o momento presente na nossa vida, deixando essas tecnologias de lado. Sabendo colocar isso no lugar certo, na hora certa, né? Cara, eu acho que assim, o equilíbrio de maneira geral, até voltando um pouquinho no último livro de filosofia, assim, ele é algo que a gente tem que buscar em tudo. O livro que a gente conversou no último episódio, ele fala sobre, o nome do livro é o que dá nome ao podcast, né? Vida Intelectual, ele fala sobre a importância dos estudos. E até Vitor fez um comentário que o próprio autor fala, mas até com isso você tem que buscar o equilíbrio. Então, assim, também não se jogue de cabeça na vida intelectual, na leitura, e se esqueça das outras coisas. Sim, que então, são muitos meus pacientes, que são pessoas muito intelectuais, mas têm inteligência nenhuma emocional. Porque não valorizou isso e também ninguém ensinou. Então, o equilíbrio até ali mesmo, né? Ou até uma pessoa que só lê, mas não faz um exercício, não sabe usar o corpo, não desenvolveu o corpo. Né? A vida intelectual, ela é toda intelectual, né? Não adianta você ser só intelectual ao ler um livro, você tem que ser intelectual ao acordar e escolher as suas próximas atitudes, né? E eu acho que assim, esse é um desafio com tudo. Tem gente que vai ter esse desafio com comida, tem gente que vai ter esse desafio com preguiça, tem gente que vai ter esse desafio com atenção, né? E as coisas que disputam essa atenção. Eu acho que esse talvez seja o grande desafio de maneira geral, é você conseguir encontrar equilíbrio em tudo que você quer e precisa fazer dentro da medida do que lhe cabe. E o que você acha das pessoas que assim escolhem tirar um sabático? Eu já vi algumas pessoas escolhendo, tipo, eu preciso tirar um sabático, então passar 3 meses, 6 meses, 1 ano ali. Não sei o que é fazer nada, né? Alguma coisa ele vai escolher fazer. E ao mesmo tempo também tem gente que fala assim, pô, não adianta eu ir até o cume da montanha, meditar lá em cima, porque eu deveria conseguir encontrar as minhas respostas aqui também, na rotina do meu dia a dia. Você acha que o sabático ele pode vir como um bom remédio, assim, para essa... Sim. Eu costumo fazer... a vida mudou um pouco agora que eu tenho 2 crianças e eu tô naquela fase de ter criança né, pequena, que é difícil, mas antes disso eu geralmente fazia uma vez por ano retiro de meditação em silêncio por 1 semana. Então, a primeira vez foi muito difícil, mas é um lugar lá na Califórnia onde você vai e a gente ficava num grupo com 90 pessoas num quarto enorme, era meio que numa montanha, e você fica lá por 1 semana sem falar com ninguém. E a ideia também não é nem cumprimentar assim, quando você está passando no corredor, não, a ideia é estar internamente com você, entendeu? Então, isso reforçava o trabalho cotidiano que eu fazia de meditação, de meia hora, 1 hora às vezes por dia. Então, eu conseguia ter um equilíbrio muito forte nessa época por causa disso. Então, eu acho que o sabático, vou dizer, depende de como que você quer fazer isso, né? Mas a ideia, a intenção é ter meio que um retiro, né? Tirar do... Forçar que você tenha esse momento de reflexão.
Então, a primeira vez que eu fiz aquele retiro de uma semana, chama Silent Meditation Retreat, o tanto de pensamento era assim, pegar o volume e aumentar, porque você não precisava fazer, não tinha responsabilidade, nem cozinhar, a comida estava tudo pronto para você lá. Você sentava e comia em silêncio, com 90 pessoas ao seu redor, todo mundo em silêncio, entendeu? Então, depois do terceiro dia, foi assim, aceleração, você começa a sentir como você está acelerado. Aí, o pico, aí começa a cair. No terceiro dia, vem a paz. Então, assim, um silêncio interior que a primeira vez que eu fui, eu nunca senti na minha vida, entendeu? Então, no último dia, quando eu voltei à vida normal, eu fui para um restaurante mexicano. Eu cheguei lá, eu fiquei até bamba, assim, porque todo mundo em volta de mim tava assim, blá, 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 o que você quer? O que quer pedir? Fala, vem. Então, era uma aceleração que eles até avisaram que você tem que fazer um re-entry. Sim. Entendeu? Então, não é o normal estar naquele estado, mas ele te dá um equilíbrio do outro lado, até para você ficar mais no meio. Perfeito. Entendeu? Então, as pessoas acabam não tendo essa oportunidade, eu acho que não é muito valorizado. O que é valorizado é produzir, trabalhar mais, fazer mais dinheiro, ter mais, né? Então, eu acho que quanto mais a gente valoriza aquilo como importante para a produção, eu acho que mais você vai poder produzir. Entendeu? Sim. Porque você vai estar mais centrado, mais presente, mais com a habilidade maior de ter o acesso àquele Default Mode Network, né? E eu acho que isso te torna uma ferramenta, vamos dizer, melhor para o mundo. De fato. Entendeu? A gente até estava conversando, né? Assim, acho que desde o último livro eu comecei que é uma coisa que ele fala, respeitar muito amanhã, né? Então, durante a manhã eu evito estar no celular ali, eu tento focar, fazer um exercício físico, ter um momento de leitura. E eu senti que isso realmente gerou uma diferença no meu foco durante a tarde de trabalho. Parece que minha tarde passa mais devagar e eu consigo produzir mais, né? Então, acho que talvez seja nesse... Sim, é um mini retiro, né? Um tempo para você estar lá e... E eu acho que até com as tecnologias que a gente tem hoje disponíveis, cada vez mais a quantidade de horas trabalhadas talvez não vai ser a parte mais importante do nosso trabalho, né? Não estou dizendo que assim, ninguém deveria trabalhar, que você deveria simplesmente parar de fazer tudo e ir para o interior da Bahia vender água de coco e viver disso. Mas o que eu sinto é que, assim, com tudo isso que você acabou de falar, dessa uma semana que você tira para você, quase fazendo um detox, o que o Gustavo comentou da importância da manhã dele, das rotinas de saúde e tudo mais, vai te dar um espaço para você ser cada vez mais criativo, né? Quanto o que a gente estava falando aqui, na verdade, eu acho que a pessoa que lê esse livro achando que ele, na verdade, vai performar pior, a lição que eu tiro, na verdade, é de performar melhor, né? Porque eu não preciso necessariamente estar ali 10 horas trabalhando de uma maneira completamente equivocada. Eu preciso de, às vezes, alguns lapsos de grande criatividade para conseguir criar bons produtos, para conseguir criar excelentes soluções ali para um trabalho cada vez mais complexo, né? Sim, eu acho que esse é um insight brilhante. Que bom que você pegou esse insight, porque eu acho que para mim foi a mensagem do Eckhart Tolle, que é o autor do livro. Que ele fala que as pessoas dependem muito da tua mente, dos pensamentos, para interagir com a realidade, né? Em vez de confiar, de estar naquele espaço entre os pensamentos e confiar que tudo que você sabe, tudo que você aprendeu, tá ali. Então você pode acessar quando é necessário, mas no primeiro momento é estar presente e com a cabeça assim totalmente aberta e aqui. E as pessoas têm medo. Por isso que às vezes, quando eu comecei a ser um psicólogo, terapeuta, os pacientes conversavam comigo, eu ficava pensando, o que eu vou falar que vai ser brilhante para essa pessoa, para responder? Qual vai ser minha resposta brilhante, insight? Porque, estão me pagando, né? Então eu tenho que dar alguma coisa brilhante. Mas o Eckhart Tolle fala que isso aqui é muito limitado, porque isso aqui é meio que uma gravação de todas as coisas que você aprendeu. E todas as coisas que você aprendeu é muito limitado no o que é possível. Então, se você trazer seu awareness para outra parte da sua consciência e você colocar ela ali,
e está totalmente aberto, você acessa muito mais a criatividade, o potencial do todo, entendeu? Então, mas as pessoas às vezes não confiam nisso, porque isso aqui a gente está tão conectado com isso e acho que, nossa, eu já sei tudo. Então fica ligado a isso. Então por isso que, desculpa, quando eu tô trabalhando com alguém hoje em dia, eu desligo isso o máximo possível, né, com o meu paciente. Eu fico no total unknown. Eu fico ouvindo, e o que acontece? Vem algo brilhante. De vez em quando. Nem sempre. Mas suficiente para me sentir confiante no que eu faço, né? Sim. E até me assusta. Tipo, da onde que veio aquilo? Entendeu? Da onde? É aquela criatividade de saber como colocar nas palavras, de saber como pegar a teoria que eu estudei junto com as minhas ideias e colocar aquilo ali, entendeu? Então, eu acho que, por isso que eu falei, é um insight brilhante. Porque realmente não vai te fazer pior, entendeu? Vai te fazer uma pessoa Melhor. até mais criativa. Perfeito. E sobre o uso da ketamina, assim, queria explorar um pouquinho mais o porquê da ketamina, né? Por que você direciona muito dos seus protocolos, seus estudos para isso e de como que isso tem vindo para o Brasil, se tem vindo, como que isso tem acontecido. Posso dar uma provocada? Talvez tenha algumas pessoas nos escutando agora e pensando assim, pô, vocês vão indicar usar droga? Cara? Vocês acabaram de falar que era melhor meditar, pensar no presente e tudo mais. Então, se você puder falar sobre isso, assim, é uma droga, você vai se tornar viciado naquilo, com o passar do tempo vai fazer cada vez menos efeito. Eu acho que falar de uma maneira geral, eu tô curioso para saber também. Sim. Então, eu não tô recomendando ninguém fazer isso, no sentido de ir lá na rua e achar uma droga e aplicar e achar que vai resolver o problema, né? Perfeito. Todos esses estudos, esses trabalhos são feitos legalmente autorizados, pelo menos lá nos Estados Unidos, pelo governo americano, e enquadrados assim numa terapia. Então, tem uma linhagem assim clínica que vem estudando como utilizar essas ferramentas, a cetamina e outros psicodélicos, para melhorar a mente e o cérebro da pessoa, né? Então, falando de droga, o teu cérebro é uma fábrica de droga, né? Autoproduz, né, essas drogas. Então, o ruim é estar num desequilíbrio com aquilo. Pode até falar uma dependência daquilo, né? Perfeito. Então, você pode estar numa dependência de a droga dopamina. Sim, perfeito. Então, isso aqui é um vício para algumas pessoas, né? Então, mas tem o estigma ainda de drogas, quer dizer, né? Você vai lá, você compra, tem criminalidade, tem violência. Então, a gente está nesse movimento de pesquisa, a gente está tentando resgatar, né, o bem que foi junto com o, né? Ninguém pode porque não vai fazer bem, né? Que vai te levar para o mau caminho. Então, a gente está resgatando até aqui um movimento nos Estados Unidos científico chama Renaissance. É o Psychedelic Renaissance, né? Então, resgatar aquilo que realmente vale a pena. E tem uma questão política, né, por trás disso também. Acho que foi o Nixon que na época quando declarou guerra, saiu elencando tudo como droga e a ketamina acabou indo junto, né? Sim, teve um movimento nos anos 40 e 50 nos Estados Unidos, teve um movimento de estudo muito grande que várias faculdades estavam estudando os efeitos psicodélicos em estudos clínicos. E o Nixon, nos anos final de 50, começo de 60, efetivou estava na guerra Vietnã, entendeu? Então era uma guerra ideológica, né? Entre países, comunismo e capitalismo. E o que aconteceu é que muitos americanos não queriam ir mais para a guerra, porque eles estavam tomando o LSD. Então, ele viu como o LSD como uma ameaça aos fins políticos dele, de querer estar naquela guerra, porque ele não estava conseguindo essa juventude para ir lá, porque a guerra também não fez muito sentido para essa geração de pessoas, porque a gente está indo lá por causa de uma questão política, né? Não é nenhum Hitler da vida. Sim. É que, eles querem viver de uma forma comunista, a gente quer viver de uma forma capitalista, não faz, né? Por que a gente está morrendo lá? Então, as primeiras experiências dessa era hippie mesmo, que era a era 60, eu acho que abriu a mente de muitas pessoas, né? Muitas pessoas começaram a ver a verdade, né? Só que levaram muito além. Então, chegou àquele nível que era fora da questão clínica, né? Com apoio, com aquele contexto todo. E teve pessoas que não queriam emprego, não queria escapar
a sociedade, Sim. né? Então o Nixon veio e falou, não, isso é um perigo enorme, até que ele criou uma lei lá que categoriza todos os tipos de drogas nos Estados Unidos em vários níveis e colocou todos os psicodélicos no nível mais Elevado ali. que não tem benefício nenhum, que só faz mal e nem para estudar nas clínicas, na pesquisa, vale a pena, né? Só que tinha várias pesquisas antes disso mostrando que tinha uns benefícios, né? Benefícios utilizados daquela forma. E depois de um tempo, né, Nixon morreu e veio os anos 90. E o governo americano estava tendo um problema muito sério, que estava tendo entre 20 e 23 ou 4 suicídios por veteranos das guerras americanas por dia. Caramba. 20 e poucos veteranos, soldados americanos estavam se matando por dia. E tinha um projeto piloto trabalhando com esses veteranos, mostrando que se você aplicasse um psicodélico de uma forma clínica, né, bem séria assim, que a pessoa não curava a pessoa não queria se matar mais. Então imagina, o governo ficou meio assim, pô, então, talvez uma resposta para o nosso problema é ali, só que a gente barrou o negócio, então o que a gente faz? Mas o problema foi tão grande que eles começaram a liberar mais pesquisas. Então, dos anos 90 até agora, para você ter uma noção, em menos de 5 anos, na Bolsa Americana, eu acho que foram de 0 empresas, né, focado nisso. Agora eu acho que tem 50 ou 60 Uau. empresas focado em desenvolver terapias e psicodélicos como medicina mesmo para a saúde mental, que estão listadas na Bolsa Americana, no Wall Street. Entendeu? Então tá vindo muito dinheiro de investidores, tá virando um negócio bem sério mesmo, né? Legal. Que é um contexto diferente do que é aqui no Brasil, né? Sim. Então, eu tô até trazendo um projeto aqui, junto com, né, os outros sócios, para abrir esse caminho aqui no Brasil. E o único psicodélico que não foi barrado foi o cetamina. Porque cetamina foi descoberta depois que era um psicodélico. Porque antigamente era usado como, e ainda é usado como um anestésico para cirurgia, né? Para dor, quando você vai para emergência. Minha filha, por exemplo, caiu, machucou feio. Quando ela chegou lá, eles aplicaram cetamina para ela poder ir lá na máquina para fazer escanear para ver se está tudo bem, né? Então, depois que a gente foi descobrir que é um psicodélico, que pode utilizar da forma com os outros psicodélicos, com uma terapia para melhorar, vamos dizer, a saúde mental. Então, só para contextualizar, né, historicamente. Agora, como que isso tudo funciona no Brasil, eu não sei muito bem, que não sei a história, assim, vamos dizer, das drogas no Brasil. Perfeito. Imagino que é relacionado bastante com criminalidade, né, essas coisas. Mas aí a gente pode falar mais da forma como se relaciona lá nos Estados Unidos, que eu acho que é onde você tem mais vivência. O que um americano, assim, em qual momento ele toma uma atitude de ir lá procurar esse tipo de psicodélico? Sim, eu diria, eu entrei nesse mundo uns 10 anos atrás, então ainda era um mundo onde eu falava sobre o assunto e a pessoa dava para ver na hora. Você trabalha com o quê? Eu tô me formando para trabalhar com psicodélicos. Você gosta de ficar doidão. Então a pessoa ia... Preconceito, né? Preconceito, né? Hoje em dia já não é mais isso, entendeu? Então já mudou muito o cenário, né? E antigamente também era só os casos mais sérios. Até que, por exemplo, alguém que vai se suicidar chegava na clínica lá, na clínica de cetamina que eu trabalho, e falava assim, isso aqui eu já tentei de tudo. Eu tô com depressão resistente. Quer dizer, já tentei de tudo, em outras palavras. Depois se isso aqui não funcionar, tem uma ponte ali em São Francisco, Golden Gate. Eu vou pular dali. Só pra você saber, eu vou me matar, tá? Então é uma pressão muito, assim, tipo assim, ou resolve ou eu vou embora, né? E a gente começou a ver que resolvia o problema muito rápido dessas pessoas. Então a gente começou mais com um quadro mais grave, aí com o tempo a gente começou a ver que não, isso também, né, isso funciona com outras pessoas. E nesse caso mais grave, utilizando especificamente de cetamina. Sim, cetamina. Que cetamina é o único, vamos dizer, psicodélico que não é... Que é legalizado, né? Porque se o governo tentar colocar naquele nível mais
o anestesista não pode usar mais, Sim. né? Então você não pode tirar aquilo mais, meio que ficou agarrado, né? Então, nos Estados Unidos, as pesquisas estão tentando mostrar que aqueles que estão no nível mais grave podem sair daquilo e pode ser utilizado não para assim liberar geral para todo mundo, mas se enquadrar do mais grave para o menos grave, mas também sendo utilizado nesse contexto, né? Sim, que eu tô falando. não para fins recreativos, mas sim para Sim. fins medicinais e de saúde, né? Exatamente, Então, por enquanto, cetamina é o único que pode, porque nunca foi barrado, Sim. né? Então, a gente utiliza, já tem 5 anos que a gente utiliza cetamina junto com terapia para ajudar pessoas que estão sofrendo de depressão resistente, ansiedade e transtorno de estresse pós-traumático. Então, um estresse depois, né? Por exemplo, um Sim, soldado. os E veteranos, muitos dos meus pacientes são soldados americanos que foram para a guerra de Iraque, de Afeganistão, que viram, assim, a pior coisa que você pode imaginar. Não sei se você já assistiu aquele filme Sniper. Sim. Então, eu tenho um paciente que foi um sniper, Olha só. que teve que passar por aquela situação que eu mato uma criança, não mato uma criança, essa criança tá com uma bomba, não tá com uma bomba. Então, imagina essa pessoa voltar para os Estados Unidos e tentar ter uma vida normal, né? De fato. Então, antidepressivo não funcionava, terapia normal não funcionava, e a gente partiu para, né, esse caso de uma depressão resistente, a gente partiu para cetamina, fiz um trabalho com essa pessoa e transformou a pessoa. Então, a ideia não era tratar o sintoma, simplesmente. A ideia é transformar na raiz, entendeu? Então, a terapia com essa pessoa era voltar ali, voltar na pior coisa e ver, tipo assim, como é que a gente vai fazer sentido daquilo, entendeu? Então, o psicodélico deu uma perspectiva para essa pessoa que ele teve mais compassion para ele mesmo. Tipo assim, várias pessoas escolheram para você estar ali. Você fez parte do exército, mas você fez parte do exército talvez com 17 anos, 18 anos, quer dizer, sem nem saber o que era isso, né? Você não decidiu ir lá. Você não decidiu, entendeu? Tem várias coisas que não foi a tua culpa. Então a pessoa começa a ter mais compaixão para entender, cara, eu também estava numa situação, né? E às vezes as pessoas não dão essa perspectiva para si mesmo, entendeu? Então o potencial, que tem várias coisas que trabalham, né, com cetamina, mas o potencial é você meio que sair de você mesmo e talvez ver de fora, a sua vida de uma perspectiva diferente. Porque Legal. quando uma pessoa tá com uma depressão, você tá numa prisão. Você tá numa prisão e às vezes você não consegue ver sua vida de outra perspectiva. Você só vê daquela forma que você tá bem stuck, entendeu? Então, para diminuir o sofrimento, você precisa da união entre cetamina e a terapia. Ou só com a cetamina a pessoa já consegue diminuir o sofrimento? Sim, mas é focado, só a cetamina foca mais no sintoma. Então você tem que acabar tomando cetamina, igual se você estivesse tomando um antidepressivo, né? Uhum. Que basicamente são linhas diferentes, modelos diferentes de entender o problema, né? Só tomar cetamina é a linha mais que o problema é que é um equilíbrio dos chemicals no seu brain. Tipo, você tá faltando algo, a gente tem que dar aquilo para você não sentir aquilo. Suplementar um suplemento. Uma coisa que falta, né? Que é uma visão, é mais uma visão de medicina. Na terapia, a gente trabalha que você tem um cérebro e você também tem uma mente. Então, voltando àquela ideia de você ter um hardware e um software. Sim. Então, você vai ter alívio do sintoma, né? Que eu tô trabalhando o hardware, mas a gente tem que trabalhar tem que reprogramar ali, né? A gente tem que ir lá e reprogramar. Então, a terapia te ajuda a reprogramar aquilo para quando você terminar as sessões, terminar o trabalho, você fez um upgrade ali. Você tem uma perspectiva diferente, você tem uma compaixão talvez para você mesmo, você digeriu, você processou aquelas memórias que estavam lá forte, que às vezes a gente nem quer voltar lá para o passado. Te deu uma possibilidade de trabalhar aquilo tudo e sair daquilo bem resolvido. E o objetivo é você estar mais presente. Ponto. Perfeito. E é um projeto de início, meio e fim, né? Assim, sim. Ele faz o tratamento e depois que ele reprograma e tem esse upgrade, ele termina, né, o tratamento e o uso da ketamina. Sim. Eu ficava assim, como eu sou terapeuta, eu achava, não, o melhor jeito é só terapia vinculado. Que eu ainda acho, é o melhor jeito. Uhum. Mas eu entendo que nem todo mundo tem o dinheiro, o tempo e o querer
de fazer esse tipo de trabalho. Então, Perfeito. às vezes, essas pessoas, eu acho que também precisa de reduzir o sofrimento, né? Então, a cetamina seria enquadrar igual se fosse um antidepressivo, Perfeito. naquele nível de, vamos dizer, medicação, né? ferramentas da psiquiatria, que tem várias ferramentas da psiquiatria, tá entrando lá como mais um. Mas você pode ter melhores efeitos, vamos dizer, mais duradouras assim, com a terapia vinculado. E hoje você está vendo que você começou narrando de pessoas com um quadro muito mais grave, né? Um quadro ali de suicídio, de uma depressão muito mais profunda. E você está vendo que tem pessoas... Esse estudo está indo para um caminho onde trata ansiedades mais, como que eu posso dizer, menos intensas, é isso? Nos Estados Unidos, vamos dizer, 6 anos atrás, a gente começou com os casos mais graves, né? E então eu comecei fazendo parte, eu acho que foi a segunda, terceira clínica que trabalhou com isso nos Estados Unidos. Hoje em dia tem 600, eu acho que talvez 700 clínicas que trabalham com isso, né? Então não tem, vamos dizer, não tem dinheiro para fazer pesquisas para entender a melhor forma e o melhor diagnóstico. Por quê? Porque a cetamina está fora de patente. Então, não tem um incentivo para gastar milhões de dólares para ver. Então, a maioria das pesquisas estão vindo de clínicas. Entendeu? Então, clínicas que estão meio que sendo inovadoras assim, para arriscar um pouquinho, para abrir caminho ali, para abrir caminho aqui, entendeu? Então, geralmente, o governo americano e os conselhos falam assim, o caso mais grave pode arriscar aí, porque se esse cara entra e vou pular da ponte, eu vou fazer esse tratamento que é um pouco arriscável assim, que a gente não conhece muito, pode fazer. Então, ao longo desses 5 anos, a gente viu que, pô, é eficaz, é safe, né? É seguro e funciona bem dessa forma, nesse protocolo. Então, tem clínicas, inclusive a nossa, e que começaram a abrir para casos menos graves. Até que tem clínica hoje em dia que trata algo que chama transtorno de ajustamento, que vamos dizer é o menos grave de todos, né, no livro lá de psicologia, né, de todos os diagnósticos, que é tipo uma depressão que vem depois que você termina com uma namorada ou você perde um emprego, vem uma certa ansiedade ou depressão, né, nesses casos. Não é o tratamento de primeira linha, mas nos Estados Unidos pessoas já estão partindo para aquilo, né? Agora, a questão de como isso vai ser no Brasil, não sei, né? Mas geralmente, né, isso vai se ajustando. A gente fala que vem tropicalizado, né? Pega a fonte americana e quando vê o resultado, etc., acaba traduzindo isso para o Brasil também de alguma forma. Sim. Então, e a gente trabalha, lá pelo menos trabalha muito com, a clínica é em São Francisco, na Califórnia, onde que fica Vale do Silício. Então eu trabalhava, né, quer dizer, quando eu tô lá eu trabalho muito com pessoas que trabalham no tech. Então, executivos do Google, do Facebook, que o problema maior desse pessoal é burnout. Sim. Né? Então essa galera tem ansiedade, mas a palavra para ansiedade para essa galera chama burnout hoje em dia, que eu acho que até que no Brasil utiliza muito, né? Então quando essa pessoa vem para a clínica, a gente faz o diagnóstico para ver. E muitas vezes a pessoa não acha que tem depressão ou ansiedade, mas depois de aplicar os testes que a gente tem, fazer o diagnóstico, a gente vê que não, você tem o critério de alguém que está bem ansioso. Mas às vezes as pessoas têm estigma, tipo, eu com depressão? Não, eu sou um executivo do Google, eu não posso ter depressão, isso não faz parte do meu ego, isso não faz parte de como as pessoas podem me ver. Mas é suficiente para nós lá na clínica para tratar a pessoa, entendeu? Então com o tempo isso tá abrindo. Mas para ser sincero assim, eu prefiro ter esses estudos mais científicos, né, que custam milhões e milhões de dólares. Talvez com esse governo agora que entrou do Trump, o JFK Jr., ele falou várias vezes no X, né, que ele vai apoiar estudos, ele vai até investir em estudos focados com psicodélicos, em terapia psicodélica. Tá lá online, para quem quiser olhar, só olhar no X para ver o JFK Jr., né, que ele agora é o que está comandando o sistema de saúde dos Estados Unidos inteiro, entendeu? Então é possível que a gente vai ter mais desses, né, nesses estudos. Perfeito. Fantástico.
E aqui no Brasil, para quem está nos acompanhando, qual que é o projeto? Quando começa? Enfim, quem tiver interesse em te procurar, como é que faz? Sim, então, a gente está trazendo esse projeto, se não me engano, daqui uns 2 meses a clínica vai abrir. Vai ser aqui em Seadra do Suá. Aqui em Vitória mesmo. Em Vitória mesmo, a gente vai começar aqui. E eu vim 3 meses agora para treinar a equipe, que, né, levei a equipe para um treinamento assim alto nível, né, até para os nível assim nos Estados Unidos, para começar bem, com esse pessoal bem preparado. Eu tenho uma equipe assim muito bem preparada. Eu fiquei até impressionado, né, que fiquei bem feliz em achar essas pessoas. E vai ser assim, o estilo da clínica não vai ser uma clínica que você pensa assim, não, tô indo para o hospital, tô indo para um lugar assim, tratar um problema psicológico. Não. Vai ser mais um conceito de um spa, né? Um lugar aconchegante, um lugar até que tem um vibe assim natural, com bastante madeira, para você sentir à vontade lá, né? Para fazer esse tipo de trabalho, entendeu? Para melhorar a tua vida, né? Tua mente, né? E aqui focado nesses tratamentos ou em alta performance, alguma coisa relacionada também? Eu acho que o objetivo é ver para onde o caminho que a gente pode abrir, né? Sendo algo inovador, mas também indo pela ética e as leis brasileiras. Então a gente está vendo isso primeiro nesse projeto. Mas vai ter que ter algum diagnóstico, né? Sim. Então esse, mais uma vez, um processo que a gente te leva, né? Quando você chega lá, a gente pode ver onde se enquadra, né? Óbvio que vai ter pessoas que não vão se enquadrar, a gente não pode aplicar, porque cetamina é regulamentada. Exatamente. Então, mas, mais uma vez, as pessoas às vezes não gostam de falar que tem, mas a verdade tem. Se eu for pelo diagnóstico, você senta lá comigo, a gente vai lá ver, não, você qualifica, pô. Né? Então, acho que a gente vai vendo. Legal. É melhor não ignorar a realidade, né? A gente tá terminando, você quer deixar um recado final, te agradecer, desejar todo sucesso nesse projeto. A casa tá de portas abertas, você já conhece super bem, mas se quiser deixar um recado final, fica à vontade. Meu recado final é: vê se você lê esse livro. É um livro pequeno, não vai tomar muito seu tempo, e eu acho que é uma mensagem assim que vale a pena trazer para sua vida, né? E eu tinha falado antes da gente começar, ou você vai pegar esse livro e vai fazer sentido nenhum, ou vai transformar a sua vida, e nem sempre transforma no primeiro momento. Então é meio que uma semente que vai ser plantada ali, que vai mudar, entendeu? Então eu peço para as pessoas que se interessarem pelo assunto para ir atrás desse livro. Bacana. Perfeito. Tá, um recado final aí pra turma? Cara, acho que o recado final que a gente pode dar é realmente que tem muito conteúdo pra gente aprender. Tem sido uma experiência muito legal aqui no podcast, passear por esses diferentes assuntos que a gente tem tratado, mas sempre embasado de alguma forma em algum livro, algum conteúdo. E, cara, espero que vocês gostem mesmo aí do episódio e que procurem ler o livro, porque realmente foi um livro muito bacana. E agradecer o Frank por ter vindo aqui, por ter indicado o livro, né? Quando a gente foi falar sobre a ideia do papo. Uhum. Frank, te agradeço. Gustavo, brigadão pela parceria. Estamos terminando aqui o nosso 3º episódio. Fica aqui o convite para vocês continuarem nos acompanhando quinzenalmente, às terças-feiras, 11 horas da manhã. A gente sempre traz um assunto que, primeiro, para a gente é super interessante, e a gente espera que para os nossos ouvintes também. Eu, particularmente, li o livro em 3 dias. Então, pega o livro para ler. Eu aproveitei para colocar o audiobook junto com a leitura, para eu tentar ficar o mais presente possível. Então, você consegue pegar um ritmo muito bom para terminar de ler O Poder do Agora. Obrigado, viu, gente? Até a próxima. Daqui a 15 dias, às terças-feiras, 11 horas da manhã, @BRM Podcast. Um abraço. Um abraço.